Oi, eu sou a Tati Ribeiro e ajudo profissionais de P&D a entregarem o produto certo para os seus consumidores. Uma etapa essencial quando a gente faz análise sensorial é a elaboração de questionários. Independente da metodologia que você vai usar, você sempre vai precisar fazer perguntas e para isso você sempre tem que construir um questionário. Você pode usar o bom e velho questionário de papel, imprimir folhas e folhas e folhas? Você pode. Mas aí você tem que também dimensionar isso no seu tempo. Pode triplicar o tempo que você precisa para a sua sensorial. Elaborar o questionário em si usando os questionários de papel ainda é rápido, né? É só faz uma vez só e depois imprime tudo e deixa ali à disposição dos seus avaliadores. Mas pegar essas respostas e fazê-las virarem uma planilha de Excel para você poder analisar os seus dados, aí sim, isso leva tempo, isso pode levar a erros também. E além disso, os seus avaliadores podem esquecer respostas em branco. Isso acontece muito frequentemente. E como que você pode otimizar isso? Como que você pode resolver essas questões em vez de usar um questionário de papel? Você pode usar uma ferramenta automatizada para montar seus questionários e que já traga todos os resultados em uma planilha de Excel. Aí você me fala: Ai, Tati, mas esses softwares de questionário aí, eles são muito caros, são todos pagos. Sim, existem softwares pagos de diversos preços e eles são realmente incríveis, cada um aí com as suas vantagens e desvantagens. Mas tem ferramenta gratuita e que vai quebrar um galhão no seu trabalho, vai te facilitar muito a vida. Você pode achar que, vou ter que ficar baixando coisa, vou ter que instalar, aprender a usar um monte de coisa difícil. Não é nada disso. Você vai usar essa ferramenta que eu vou apresentar hoje no seu próprio navegador e quem responde o questionário também vai usar no próprio navegador. Então não precisa se preocupar em baixar nem instalar nada. E o legal é que você pode compartilhar o link por e-mail, por WhatsApp, por redes sociais, várias opções de compartilhamento. E é uma ferramenta que você já tem, é gratuita e vai facilitar muito sua vida na hora de aplicar uma sensorial, que é o Google Forms. E hoje eu vou te mostrar como você pode criar um questionário com ele e te mostrar ali várias opções que você pode escolher na hora de montar seu questionário. Bom, vamos lá então ver como que funciona para criar um questionário no Google Forms. Vou mostrar para você o passo a passo. Vamos achar primeiro o Google Forms. Eu estou aqui na minha página de pesquisa do Google, é só digitar aqui o Google Forms. E geralmente o primeiro link que aparece aqui já é dele. Ele vai te levar para essa página onde você pode escolher criar um questionário pessoal ou um questionário do Google Empresas. Então você vem para o pessoal e ir para formulários do Google. E aí aqui embaixo ele já vai te mostrar outros questionários que por acaso você já tenha montado. Aqui em cima ele te dá algumas possibilidades de questionário pré-pronto, mas a gente vai escolher aqui fazer um questionário em branco. É só clicar e ele já abre um questionário. E aí, como que você mexe nesse questionário para montar o seu? Vamos primeiro nomear. O título do questionário você coloca aqui nessa primeira linha. Esse nome os seus avaliadores vão ver. Então, procura colocar um nome que não vai influenciar as respostas de alguma maneira ou dar alguma pista para os seus avaliadores do que vai estar acontecendo. Descrição do formulário, em geral, eu deixo em branco, mas se tiver algo que você queira colocar, alguma frase curta e tal, você pode colocar. Eu vou digitar aqui para vocês verem como é que fica. Você nomeando o seu questionário aqui, o nome dele também muda aqui em cima, tá? E aí, vamos ver quais são os tipos de questão que você pode ter no Google Forms. A primeira pergunta que já apareceu aqui, por sugestão dele, foi a de múltipla escolha. O nome dela é múltipla escolha, mas na verdade os avaliadores eles selecionam uma resposta só nesse tipo de pergunta.
Aqui nesse campo você vai digitar a sua pergunta, então você vai digitar a sua pergunta todinha. E aqui você vai colocar as suas opções de resposta. Em que ocasiões que eu posso usar esse tipo de questão? Para escala hedônica, por exemplo, então vou colocar aqui um gostei muito, muitíssimo. Aí eu venho aqui na de baixo, é só ir clicando que ele vai te dando mais opção. Gostei muito. E aí eu vou e digito toda a escala até lá o final. Para escala, qualquer dessas escalas que você tem várias opções e você precisa digitar, precisa que as pessoas selecionem só uma. E também tem a opção de adicionar outro. Esse adicionar outro é muito legal, não para usar com escala hedônica, mas para usar, por exemplo, num questionário de recrutamento. Qual marca do produto X você utiliza? Aí você lista lá todas as marcas, e aí você clica aqui em adicionar outro, e aí se a pessoa selecionar essa alternativa com outros, ele vai colocar um campo para você, para o seu avaliador digitar qual é a marca, se não aquelas. Então é uma opção bem legal também. O que mais que a gente pode explorar aqui? Aqui a gente exclui essa pergunta, né, na lixeirinha, bem intuitivo. Se a gente clicar aqui, a gente duplica essa pergunta. Muitas vezes, quando a gente vai montar um questionário, as alternativas de resposta são iguais de uma pergunta para outra, só muda a pergunta que você faz. Então, se isso for acontecer no seu caso, você vai clicando aqui em duplicar. Ó. Eu clico em duplicar, ele criou aqui embaixo uma pergunta igualzinha, e aí é só eu alterar aqui o meu enunciado. Então, eu vou colocar aqui pergunta 2. E o questionário manteve automaticamente as mesmas alternativas aqui. Outro ponto importante, essa chavinha aqui vai dizer para o seu avaliador sobre a obrigatoriedade dessa questão. Aqui, com a chavinha nessa posição, essa questão não é obrigatória. Então, se o seu avaliador não responder, mesmo assim ele consegue passar o seu questionário para frente. Então, sempre presta atenção para deixar essa chavinha colorida, deixar ela ativada. Assim, seu avaliador não vai conseguir passar sem responder essa pergunta. O Google vai dar um aviso, você tem que responder essa questão para seguir em frente. Aqui nesses 3 pontinhos também tem opções importantes. A primeira delas aqui, que pode ser interessante, é para ordenar as opções aleatoriamente. Se você selecionar ela, cada vez que uma pessoa diferente abrir seu questionário, as suas alternativas aqui vão aparecer em uma ordem diferente, e o outro sempre aparece no final. E tem também essa de ir para a sessão com base na resposta. O que é isso? Se a pessoa respondeu gostei muitíssimo, ela vai para determinada página, ou se ela respondeu desgostei, ela vai para outra página. Em quais ocasiões que a gente pode usar isso? Por exemplo, num teste com consumidores, para todo mundo que respondeu a alguma das intensidades de desgostei ali, você vai direcionar para uma pergunta aberta, por que você desgostou? O que exatamente você não gostou desse produto? É só indicar aqui a seção onde está sendo feita essa pergunta. E aí o questionário direciona ela automaticamente. Ou então, marcas que a pessoa usa. Se a pessoa usa a marca da minha empresa, eu vou querer perguntar qual é o sabor que ela mais consome daquele salgadinho, daquele snack, por exemplo. Então, também é uma alternativa para eu direcionar para uma outra página. Eu já vou mostrar. Seção para ele é a mesma coisa que página. Então, tudo que tiver dentro da mesma seção vai aparecer para o seu avaliador na mesma página. Ele vai ter que rolar para baixo, rolar para cima, mas vai aparecer dentro da mesma página. Se você quiser uma questão, cada questão em uma página diferente, você vai ter que criar seções novas. E para você direcionar também, com base em uma resposta, direcionar para outra pergunta,
você também vai ter que ter seções diferentes. Já vou te ensinar como é que cria assim que a gente terminar de ver os tipos de questão. Eu vou clicar aqui no maisinho para adicionar uma outra pergunta para a gente ver qual outro tipo de pergunta pode ter. Caixas de seleção. Caixas de seleção é interessante, por exemplo, para Kata, porque aí você vai colocando suas palavras que vão fazer parte do Kata aqui, também tem a possibilidade de adicionar outro. Também vou marcar como obrigatória. Aqui eu vou digitar meu enunciado. E aí, aqui nos 3 pontinhos eu posso ordenar as opções aleatoriamente, muito útil para o Kata, né? Se eu clico aqui, ele fica ticado aqui, tá vendo? E eu posso colocar aqui também uma validação da resposta. O que é isso? Eu posso colocar o número de alternativas que a pessoa precisa selecionar. Então, selecione pelo menos uma resposta, ou selecione até 10 respostas, ou selecione exatamente 5 respostas. Eu posso usar isso aqui para fazer com que a pessoa selecione exatamente o número de alternativas que eu preciso. Então, aqui eu vou colocar, selecione pelo menos uma, por exemplo. E aqui eu posso personalizar o texto de erro. Escrever, você precisa selecionar X alternativas. E aí, quando a pessoa não selecionar esse número e tentar passar para frente, é esse aviso que ela vai receber. Vamos criar agora uma nova pergunta para um outro tipo de questão, que é a lista suspensa. Como é que eu faço para que eu uso geralmente essa lista suspensa? A lista suspensa é exatamente esse tipo de pergunta onde as opções aparecem, igual essa para você selecionar o tipo de pergunta aqui. A lista suspensa eu gosto de usar, por exemplo, para a pessoa selecionar qual amostra ela vai avaliar naquele momento. Então, aqui eu coloco os códigos das minhas amostras. E aí eu vou, quando a pessoa abrir o questionário, geralmente a primeira pergunta que eu coloco, aí em uma lista suspensa ela vai selecionar qual amostra que ela vai avaliar primeiro, qual amostra que ela vai avaliar na sequência. E aí, antes de cada questionário de amostra, eu coloco uma lista suspensa para ela selecionar. Isso que é importante também frisar, aproveitando o momento. Se você vai fazer, por exemplo, um teste de 3 amostras, você cria suas questões uma vez e aí você duplica essa página para você ter todas as questões ali para a próxima amostra. Você tem que colocar todas as suas perguntas 3 vezes ou o número de amostras que compõem aí seu teste. Então, eu gosto de usar lista suspensa nesse caso. Eu vou colocar essa pergunta como obrigatória também. Aqui nos 3 pontinhos, a gente tem ir para a sessão com base na resposta e a gente também tem a opção de ordenar aleatoriamente. Vamos criar um novo tipo de pergunta agora, mais uma. Olha quantas possibilidades o Google Forms oferece, né? Resposta curta. Aqui é uma resposta aberta. A gente seleciona quando, por exemplo, qual é seu nome, qual é seu e-mail, quando a pessoa tem que dar uma resposta curtinha. Eu vou colocar aqui como exemplo, nome, qual é seu nome? Vou marcar como obrigatório aqui. Aqui também tem a opção de validação da resposta, então você pode escolher se ela vai ter que digitar um número, um texto, posso determinar o comprimento, se é uma expressão regular, e aí personalizar aqui para, se a pessoa não der a resposta que você está esperando que ela dê, digitar algo diferente daquilo que você perguntou, ela vai receber um texto de erro personalizado. E aí, nos mesmos moldes da resposta curta, eu vou criar aqui uma outra pergunta, que é aqui o parágrafo. O parágrafo também é um tipo de pergunta aberta, só que a pessoa vai ter mais espaço para escrever.
Onde geralmente eu uso isso? Para likes e dislikes. O que você mais gostou nesse produto? E aí a pessoa vai lá e digita tudo que ela quiser. O que você menos gostou nesse produto? Aí ela digita tudo. Ou então, num outro tipo de questionário, eu coloco um campo de comentários, e aí ela pode digitar bastante. Sempre lembrando de marcar como obrigatória. Comentando sobre essa obrigatoriedade, todas as respostas, as perguntas que são obrigatórias, vão aparecer com um asterisco vermelho. Tá vendo que apareceu um asterisco vermelho aqui? Isso indica que aquela pergunta é obrigatória. Vamos criar mais uma pergunta. Tem muitos tipos. Eu tenho aqui upload de arquivo. Se você quiser que a pessoa faça o upload, aí você pode determinar até o tipo de arquivo que ela põe, se ela tem que pôr uma foto, se ela tem que colocar um arquivo em PDF, uma apresentação, dá para pedir para ela fazer esse upload também. Dá para pedir para ela preencher com data, preencher com horário, mas quando ela responde no Google Forms, a primeira coluna é sobre os dados daquele questionário, então vai ter ali o dia e horário que a pessoa respondeu aquele questionário, então não precisa se preocupar com isso, a não ser que seja dia e horário de outra coisa que você precisa perguntar, não do momento que ela está respondendo. E aqui tem mais tipos de escala. Tem a escala linear, e aí você vai escolher aqui o seu número de pontos, se ela começa em 0, se ela começa em 1, e até que número ela vai. Tem a possibilidade de colocar aqui até 10. E você pode escrever o que cada ponto significa. Então, sei lá, o 1 é baixa intensidade, e o 10 é alta, por exemplo, alguma coisa nessa linha, eu marco como obrigatório. E aí eu posso, aqui em descrição da pergunta, eu posso dar mais detalhes, né, sobre essa pergunta. Geralmente eu não utilizo. Aqui eu coloco o meu enunciado. E aí tem mais um tipo de questão. Vou adicionar mais, olha como ela fica. Ela é uma escala categórica, mas ela é na horizontal, então também é uma opção aí para você. Mais um tipo de pergunta é a grade de múltipla escolha. Na grade de múltipla escolha, você pode colocar informações tanto nas linhas como nas colunas. Dá para usar, por exemplo, para a escala Likert, sabe aquela de concordo, discordo, de concordância? Então, aqui discordo totalmente, estou colocando na coluna, discordo um pouco, discordo moderadamente, discordo totalmente, discordo um pouco, errei aqui, ó, nem concordo nem discordo. E aí depois a gente parte para os concordos. Aqui é só ir clicando que ele vai adicionando alternativas. E nas linhas eu posso colocar algumas afirmações para a pessoa marcar o quanto ela concorda ou discorda. Então, é bonito, é gostoso, algumas coisas mais elaboradas, é claro. Eu estou aqui digitando qualquer coisa para mostrar como é que isso vai ficar, né? Aqui eu coloco também meu enunciado. E aqui, gente, ó, na chavinha, se eu selecionar ela, isso vai me exigir uma resposta em cada linha. Então, me exige que, para cada afirmação que eu coloquei nas linhas, ele me dê uma resposta. E aí, aqui eu posso também limitar uma resposta por coluna, não é esse o caso. Porque na verdade, se a pessoa quiser marcar a mesma coisa para todas as afirmações, ela vai poder, né? Então, não vou marcar essa alternativa e ordenar as linhas aleatoriamente se eu quero que ele vá trocando a posição das afirmações que estão nas linhas a cada pessoa que abrir o questionário. Isso é super interessante. Eu vou deixar marcado aqui.
E aí, deixa eu criar uma nova questão para vocês verem como que essa fica. Olha só como fica legal. Aí você vai ter o seu enunciado, e aí cada afirmação vai vir numa linha e a pessoa vai... Opa! Cada afirmação vai vir numa linha e aí as suas alternativas vão estar nas colunas e a pessoa vai e marca aqui. Essa alternativa também é legal para fazer aquele questionário socioeconômico, que pergunta quantos banheiros você tem em casa, computadores, automóveis e tudo mais. Também dá para fazer nesse formato, para não ter que ficar fazendo pergunta por pergunta, sabe? É bem mais prático colocar assim. Que mais? Mais um tipo é a grade de caixa de seleção, que é muito parecido com o anterior, mas aí nessa opção a pessoa vai precisar marcar ela vai poder marcar mais de uma resposta por linha. Na grade de múltipla escolha ela podia marcar só uma, né, para cada linha, e na grade de caixas de seleção ela pode marcar mais de uma. Então essa que é a diferença entre os dois. Para montar é igual, eu vou colocar meu enunciado aqui, conforme eu vou clicando aqui, eu posso aumentar as linhas que eu vou colocar. Conforme eu vou clicando também vou aumentando as alternativas das colunas. E aí também eu consigo colocar para ordenar as linhas aleatoriamente e para limitar uma resposta por coluna, que geralmente eu não utilizo quando eu monto questionários. Então eu vou colocar aqui para ordenar as linhas aleatoriamente. E aí, gente, vamos partir aqui para esse ícone aqui do lado que vai te ajudar a adicionar coisas no seu questionário. Então o mais eu já usei bastante aqui. Ele é para você adicionar uma nova pergunta. Quando você clica aqui, ele vai adicionar uma pergunta na mesma página que você está. Esse botão aqui é para você importar um questionário. Então, se você já tem outros questionários prontos e quer usar de modelo, você clica aqui em importar perguntas e você consegue importar perguntas de outros questionários. Adicionar título e descrição. Ele te dá um espaço para você colocar o título daquela pergunta. Se você quiser colocar algo maior, por exemplo, como eu fiz aqui, e aí você pode digitar, por exemplo, agora vamos fazer a avaliação de aparência, depois do sabor e tudo mais. Se você quiser deixar isso em destaque, é só adicionar título. Dá para colocar imagem, dá para colocar vídeo, isso tanto colocando do seu próprio computador, como achando no Google Imagens ou achando no YouTube, fazendo essa busca. E adicionar sessão, que é aquilo que eu tinha falado. Quando você clica em adicionar sessão, você adiciona uma página nova. Então, pode ser muito útil, principalmente quando você quer direcionar as respostas, né? Se a pessoa respondeu em determinada questão, eu quero que ela vá para uma outra pergunta. Essa outra pergunta precisa estar em outra sessão, senão você não consegue. E eu também particularmente prefiro que a pessoa foque em uma questão de cada vez. Então, geralmente, eu vou criando uma sessão para cada pergunta que eu tenho no questionário. E aí ela só vai passando para frente conforme ela vendo as outras perguntas do questionário, conforme ela responde a anterior. Ela foca em uma só de cada vez, não fica ali indo, voltando naquele questionário. Então, eu gosto de usar, assim, uma sessão para cada pergunta, uma página para cada pergunta. O que mais que temos aqui? Temos o olhinho, que serve para você visualizar como está ficando seu questionário. Então, se eu clicar aqui, ele vai me abrir uma nova aba, e aí ele vai te mostrar aqui todas as questões que você fez, e você consegue, inclusive, responder, checar se você consegue selecionar mesmo só uma alternativa por questão. Olha aqui que legal a do outro que eu falei, né? Que você pode digitar aqui, que você tem que digitar para conseguir passar para a próxima, né?
A outra pergunta que a gente criou, também de múltipla escolha. Aqui é de caixa de seleção, que é aquela que você pode selecionar mais de uma. E olha que legal aqui, eu tinha deixado tudo como tudo como o automático que aparece, né? Opção 1, opção 2, opção 3. E aí dá para ver que ele já mudou a ordem das questões aqui. Não me apresentou de 1 a 6 na ordem. Ele já deu uma aleatorizada aqui. O outro também, se você ticar, você vai ter que digitar alguma coisa aqui. Essa é a minha lista suspensa, então eu venho aqui e tenho que selecionar alguma coisa. Essa é a de parágrafo, aparece um campo menor para eu responder. Não, desculpa, essa é a de resposta curta. Essa de baixo, ó, e aí ele coloca aqui, essa pergunta é obrigatória. Deixa eu digitar alguma coisa, então. E aí a de parágrafo também tem aqui, né? E aí você vai ter que digitar alguma coisa para seguir. Essa é aquela questão na horizontal, né? Então você tem que selecionar uma das alternativas aqui também para seguir. Essa é a de grade de múltipla escolha, onde você tem que selecionar, olha só, ele já te dá o aviso. Essa pergunta exigiu uma resposta por linha, então você vem aqui e seleciona. Essa já é a grade de caixas de seleção, e aí se eu quiser marcar duas na mesma linha, eu posso. Mas em cada linha eu tenho que marcar pelo menos uma, senão ele te dá esse aviso aqui, ó. Tá vendo? E aí, se eu clico em próxima, ele vai para aquela segunda sessão que eu mostrei, lembra? Como, ai gente, precisa ser um número, eu selecionei uma regra ali para mostrar e agora ele está me dando esse aviso, que essa pergunta precisa ser um número maior que 0, faz super sentido, né? Eu coloquei no enunciado o nome, ele está me pedindo um número maior que 0. Mas tudo bem, era um questionário de teste. Agora eu vou conseguir seguir, vamos lá. Próxima. E aí ele já foi para aquela segunda sessão que eu criei, sabe? A segunda página, eu não coloquei nenhuma questão nela, então ele já me leva para o fim do questionário, né? É só eu clicar em enviar. E aí ele aparece aqui que minha resposta foi registrada. Eu vou voltar aqui para o nosso questionário que tem mais... E aqui, ó, já apareceu uma resposta. Vou voltar aqui para o questionário que tem mais coisa que eu quero mostrar. Aqui nessa paletinha você consegue personalizar, então você consegue colocar uma imagem de cabeçalho e lembra sempre, gente, que o que você colocar ali no seu questionário vai estar influenciando suas respostas. Então, presta atenção para deixar esse questionário o mais neutro possível. O foco é sua amostra, não é seu questionário, tá? Mas você consegue colocar uma imagem de cabeçalho, você consegue alterar a cor do seu questionário, para qual cor você quiser. E aí, para cada cor também, você pode selecionar uma cor de plano de fundo. Ó, ele aparecem outras alternativas de cor aqui. Eu sempre procuro deixar o mais neutro possível. E aí, dá para trocar também a fonte, né? Eu geralmente deixo no básico, mas dá para alterar, divertido. Olha esse aqui, fica super fácil de ler a pergunta assim, né? Tem esse aqui também, formal, mas eu deixo mesmo no básico. Então tem essa possibilidade também. O que mais que eu tenho que mostrar para vocês? As respostas. As respostas vão aparecer nessa aba. Geralmente, para cada tipo de pergunta, ele já te dá um gráfico meio pré-pronto, assim. Eu geralmente não uso muito, é bom bater um olho para ver como é que tá indo, mas geralmente não é desse jeito que a gente apresenta essas respostas, mas ele já te dá uma prévia aqui, essas são as respostas que eu coloquei lá. Mas o mais legal aqui é esse símbolo aqui, porque se você clicar aqui, isso vai te gerar uma planilha de Excel com todos os seus dados. E aí é justamente isso que você vai usar para sua análise. Então, assim que você clica lá, você coloca criar, ele já te leva para uma planilha. Então, como eu falei para vocês, tem aqui o seu carimbo de data e hora. Aí, na primeira linha, tem todas as suas perguntas, depois as suas respostas.
elas não vêm exatamente em números, né? Elas vêm exatamente com a opção que você escreveu ali, mas depois fazer essa conversão é fácil, né? É só utilizar ali a substituição do Excel, muito mais fácil do que você ter que digitar as respostas de todos os questionários dos seus avaliadores. Então é super útil. Então aqui estão as respostas daquele questionário de teste que eu fiz e as outras vão aparecendo todas uma embaixo da outra. Já sai lindinho, prontinho. E como que eu mando esse questionário para as pessoas, né? Voltei aqui para o nosso questionário. Eu vou clicar aqui em configurações primeiro para mostrar para vocês. Aqui em configurações dá para mudar algumas coisas, então se eu quero coletar endereço de e-mail, se essa pessoa vai receber recibo das respostas, né? O que é isso? Ela vai receber no e-mail dela todas as respostas que ela deu. Eu posso pedir que a pessoa faça login no Google para responder, e assim eu consigo ter certeza de que eu estou limitando a uma resposta por pessoa. Aqui eu posso selecionar se eles vão poder editar essas respostas após o envio e ver um sumário de respostas ou não. Aqui sobre a apresentação do seu questionário, você pode escolher mostrar o link para enviar outra resposta ou não. Eu geralmente deixo desativado, que aí a pessoa respondeu aquele questionário, ela não clica mais, né? Que a gente geralmente quer uma resposta por pessoa. Eu posso escolher embaralhar as ordens das perguntas, mas isso eu nunca uso, não no caso da análise sensorial. E eu posso escolher também mostrar a barra de progresso, sabe? Que vai mostrando quantos % do questionário a pessoa já concluiu, mas também não costumo usar muito. E dá para escolher também a sua mensagem de confirmação. Aqui a automática do Google, que até apareceu quando a gente foi responder, era a sua resposta foi registrada, mas eu posso colocar, por exemplo, obrigada, alguma coisa desse tipo. E aí fica como uma mensagem de confirmação personalizada. E tem também essa parte de testes que eu nunca usei, para ser bem sincera, para análise sensorial não vejo muita utilidade, que é tipo aqueles testes que a gente acha na internet, sabe? Que cada questão dá um ponto e no final a pessoa descobre em qual nível ela tá, qual é o perfil dela, algumas coisas dessas malucas que a gente encontra pela internet. Bom, e por fim, enviar. Como é que eu vou compartilhar esse questionário com as outras pessoas? Então eu vou clicar aqui em enviar, e aí eu posso enviar por e-mail. Ele abre aqui na página do e-mail, aí eu digito o e-mail das pessoas que eu vou enviar aqui. Posso editar o assunto, a mensagem, posso incluir o formulário no e-mail. Eu posso também ter um link, eu sempre gosto de clicar aqui, que aí fica esse link mais curtinho. Aí é só eu copiar esse link e compartilhar por onde eu quiser, mandar no WhatsApp, ou mandar mesmo por e-mail, se eu quiser digitar do meu próprio e-mail, outro e-mail que não o do Google, né? Digito lá e mando esse link, também dá. E aqui se eu quiser incorporar em alguma página da internet, ele te dá o código. Aqui tem também a opção de você compartilhar no Facebook e no Twitter, mas também você pode copiar esse link aqui e colocar nas redes sociais, que também funciona. Gente, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Eu quero saber de vocês nos comentários. Vocês já conheciam o Google Forms? Vocês gostam da ferramenta? Gostam de montar questionário com ele? Tem alguma outra ferramenta gratuita que vocês usam, acham super legal, gostariam de sugerir, eu quero conhecer? E claro, se você tiver alguma dúvida, é só deixar seu comentário que eu respondo para você. Até a próxima!